bem-vindos ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, 7ª temporada. No programa de hoje, a nossa conversa é com Gabriela Catarino, brasileira, natural de Araruama, no Rio de Janeiro, que decidiu recomeçar a vida em Portugal depois de enfrentar um divórcio difícil e desafios profissionais. Formada em Educação Física e com uma trajetória ligada ao esporte, Gabriela sempre carregou um sonho antigo, trabalhar com atuação e comunicação. Foi já aqui em Portugal que ela decidiu retomar esse caminho, investindo em formação para atuação e apresentação em rádio e televisão. Entre desafios da imigração, saudade da família, reconstrução da própria história, ela segue transformando dificuldades em força para continuar. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. É muito bom recebê-la também, que é uma história, mais uma vez, a gente está no mês da mulher, né? Exato, as mulheres fortes. Exatamente. Então, ouvir histórias de mulheres como você é sempre muito gratificante. Obrigada. É um desafio, né? É um desafio diário. Todos os dias, Todos os exatamente, dias, sem dúvida nenhuma. Bom, Gabriela, a sua história começa no Brasil, em Araruama. Como é que foi a sua trajetória antes de decidir vir para Portugal? Ora bem, nascida e criada em Araruama, como a gente costuma dizer, né? Minhoca da terra. Minhoca da terra, Minhoca gostei. da terra. Fui muito feliz em Araruama, tive uma infância maravilhosa, a infância raiz que a gente chama, né? Muita brincadeira. E brincadeira de rua e tudo. Tenho lá amigos para a vida. E fiz faculdade de Educação Física em Niterói. E era atleta, né, em Araruama. Olha. E depois fui para a Faculdade de Educação Física, participei de algumas competições e tudo. E trabalhei lá uns bons anos, dando aula de natação, que eu gostava muito, trabalhava com crianças especiais, trabalhava com a comunidade em geral, eu amava. E deixei de lado um pouco essa minha grande paixão, que é estar em frente às câmeras. E depois, coisas na vida dão errado, não é? Por exemplo, um casamento pode dar errado. É possível. E eu casei, tive a minha filha, que é a coisa mais maravilhosa, né, da minha vida. Só que nem tudo corre como a gente quer. Então, teve aí esse rompimento de relação e eu comecei, já juntos, já se estudava essa possibilidade de morar fora, mas acho que é muito maior do que sozinha, entre aspas, né? Eu vim sozinha, e depois vão entender porque que eu estou a falar que eu vim sozinha. Só que depois desse rompimento, depois eu fiquei sem trabalho lá, ficaram as coisas muito mais difíceis. Aquela fase da vida que parece tudo dá errado. Tudo dá errado. Tudo dá errado. Acho que todo mundo passa por essa fase. Né? Hoje eu dou risada, mas na altura eu lembro perfeitamente. Eu encostei assim na mesa assim, pra minha mãe, eu comecei a chorar e eu falei assim, eu não tenho nada. Eu não tenho marido. Tudo dá errado. Eu não tenho trabalho, eu não tenho casa, eu não tenho nada. E aí minha mãe, não, você tem a mim, tem a seu irmão, tem a sua família. E assim, mesmo que todos nós falemos com você, você tem a Deus. Então foi um processo muito complicado. E aí comecei a estudar essa possibilidade de vir morar em Portugal. A gente vai falar sobre isso. Mas antes disso, então, você se formou em Educação Física e teve a vida muito ligada ao esporte ainda lá no Brasil. O que esse período representou na sua formação pessoal e profissional? Ai, foi maravilhoso. Porque, assim, é o que eu sempre falo, o esporte salva. O esporte salva e eu vou te explicar por quê. Em vários aspectos. Por exemplo, eu acho que a gente aprende a ser muito mais disciplinado. Com certeza, um horário, com comida, com compromisso de estar... eu lembro perfeitamente, às vezes estava chuva, muita chuva, frio, mas eu estava dentro da piscina, eu estava dentro da água, treinando, e os treinadores lá comigo. Por quê? Porque tinha um propósito maior, que eram as competições. Então... mas então você chegava a participar? Eu competia com natação, depois nós migramos para o triatlon. Eu confesso que o triatlon não é muito a minha área. E depois fizemos a aquatlon, que é a natação e a corrida só, sem a bicicleta. Competimos em Copacabana, foi um período muito, muito bacana. E não só, e depois tem o meu lado atleta, mas também tinha o meu lado professora. Por que eu disse que o esporte salva? Eu tinha assim, muitos alunos especiais, alunos autistas, alunos com bronquite, com várias comorbidades. E tinha um aluno lá, eu lembro como se fosse hoje o nome dele, Dudu,
E o avô dele falou assim, olha, o Dudu vive doente e tem muito problema de respiração e não sei o quê. E o Dudu começou a fazer natação. E ele nunca faltava, era como ele nunca faltava. Tava chuva, sol, trovoada, ele estava dentro da piscina. Depois eu saí com ele, já estava com uns 13, 14 anos, e o avô dele falou assim, olha, desde os 6 anos até os 14, nunca mais ele ficou doente assim. Nunca mais, nunca mais. Parece que não, mas o esporte fortalece, não, a natação é um dos esportes mais completos, né? Exatamente. Fortalece toda a musculatura do corpo e não só os pulmões, o coração. Então, acho que o esporte salva. Exato. Em vários aspectos. Além da questão emocional, né? Que é muito forte Tem também. que trabalhar ali, porque nem sempre a gente ganha, né? Exatamente. Né? Eu acho isso sensacional. Eu acho que todo mundo tinha que passar por algumas experiências desportivas no decorrer da vida. E você aprende a lidar em conjunto, aprende... Exatamente. Tudo você ganhar, aprende. perder. Sim, coisas tudo. que fazem parte da vida. Né? E parece que é um treinamento para a vida adulta, não é? Exatamente. Agora, Gabriela, no meio disso tudo, você com a vida já encaminhada, né, tirando essa questão do divórcio que desestruturou um pouco, resolveu vir para Portugal. Da onde que surgiu isso? Então, a minha mãe trabalhou muitos anos lá em Araruama com um casal de portugueses que foram para lá e ela tinha 11 anos de idade. Ela começou a trabalhar com eles com essa idade, tomando conta da filha deles, que era pequenininha. Pronto. E depois eles quase que adotaram a minha mãe. Minha mãe era como se fosse uma filha para eles, E virou, assim, parte da família. Tanto que essa que a minha mãe tomava conta é madrinha do meu irmão. Virou uma grande família. E eles moraram, minha mãe trabalhou com eles, sei lá, 20 anos. Depois eles ficaram... Nossa, uma vida. É uma vida inteira. Ficaram e ela viu meu irmão nascer, me viu nascer, né? Então, para mim é tia, para mim é família. E eles ficaram nessa, Brasil, Portugal, uns anos aqui, outros anos lá, pronto. E até que resolveram vir para aqui, 2015, 16 mais ou menos. Eles são de Braga? Eles são de Braga, Na verdade, são de Chaves. Chaves, sim. Mas agora moram em Braga. E então, quando aconteceu isso tudo, como eu disse, já tinha esse pensamento de vir morar fora, mas pensava-se também em Suíça, pensava-se em outros lados. Só que depois, como ela veio para aqui, minha mãe falou assim, olha, a sua tia falou, por que você não tenta? Por que você não vai? Já que aqui você está sem trabalho, tá tudo, né? Descambou. Tá tudo de cabeça para baixo. Tá tudo de cabeça para baixo, e o que é que você acha? E eu vou te ser muito sincera, o meu pensamento maior foi em dar uma educação melhor para minha filha. E aquela ideia me atraiu, eu falei, não, vou lá. Só que eu já sabia que eu não ia atuar na minha área, eu já tinha esse pensamento lá, entendeu? Que eu aqui já tinha essa consciência. Já tinha essa consciência de que aqui eu ia ter que começar do zero e enfrentar o que tivesse que enfrentar, entendeu? E aí ela falou, olha, você vem aqui para casa, fica um tempo até você... Isso aí já faz uma diferença enorme. Uma diferença enorme, É assim, eu costumo dizer, você pode fazer o planejamento que for no Brasil, que aqui as coisas mudam. Mudam. Elas vão mudar. Vão mudar. Mudam e assim, você tem que saber... Se desenrascar naquilo ali, porque mas assim, dá tudo certo. E ela falou, olha, você fica aqui em casa, eu te ajudo nesse período, fiquei para aí 3 semanas, um mês mais ou menos, e foi assim, eu fui descobrindo as coisas. Como é que eu faço para tirar esse documento, aquele documento? Quem quer faz acontecer, né, Gabriela? A verdade é essa. Eu acho que as coisas hoje estão mais tranquilas. Eu acho que naquela época... Hoje tem muito mais informação. Naquela época. Assisti muito a Alexandra no Facebook. Naquela época eu já assistia e pegava assim, algumas informações, algumas dicas. Mas eu lembro o GPS, não sabia andar em nada aqui. Metia o GPS no telefone, ia andando pelas ruas e descobrindo as coisas, entendeu? Exatamente. E é o melhor ditado, quem tem boca vai a Roma. Exato. Chegava na rua, olha, como é que eu faço para ir em loja tal? Como é que eu faço para tirar isso? Como é que eu faço para fazer aquilo? Então, as pessoas assim, instruíam e eu ia caminhando, né? Claro. E diante disso tudo que você viveu nessa... Porque chegar em outro país não é simples, a gente sabe disso. É difícil, é muito difícil. E diante disso, do que você considera hoje que tenha sido o seu maior desafio? Eu acho que ficar longe da minha filha. Porque você venceu as duas. Eu vim primeiro, vim sozinha. Até então, foi o que eu disse, por mais que a gente se planeje, por mais que faça tudo, que meta tudo no papel, mas chega aqui é diferente. Então, eu vim com
a ideia é delas virem 6 meses depois. A minha mãe é minha filha. Mas, na verdade, você pensou certinho. Vou chegar, vou estabilizar, me estruturar, vou exato, me estruturar. Exato. E aí, sim, eu trago aquilo que me é mais precioso. Exatamente. E eu também, eu vou te ser muito sincera, eu só deixei ela lá porque eu sabia que ela estava com a avó. Que se fosse com outra pessoa, eu não deixava. Claro. Eu sabia que ela estava bem cuidada. E vim com esse pensamento, falei, bom, 6 meses, passa rápido. Mas é assim, é muito difícil, é muito difícil. Eu chorava todos os dias. E depois, assim, eu falei assim, caramba, minha mãe acho que não aguenta mais eu todos os dias chorando no ouvido dela. E teve um dia... Já está sendo sofrimento, inclusive, para ela. Para ela, porque ela falava assim, caramba, se não é o que você quer, então vai embora, né? Mas eu tinha o pensamento, eu falei, eu não posso ir embora, porque quando você é sozinha, você pega e fica em qualquer canto, faz qualquer coisa, né? Agora, quando você tem uma filha, eu falei, mãe, eu não posso ir embora. Eu tenho que pensar no futuro dela. Eu falei, eu tenho que pensar no futuro dela. Eu sabia que se eu voltasse, eu não ia conseguir fazer coisas, assim, o que eu faço hoje por ela lá. Então eu falava, eu não posso voltar. Eu quero, mas eu não posso, entendeu? E foi uma virada de chave assim na minha cabeça, que eu falei assim, bom, a minha mãe acho que já está farta de me ouvir, então eu vou ligar para a mãe de um amigo meu. Vou começar eu vou variar aqui. E é um dos meus melhores amigos. E acabei virando amiga da mãe dele também. E liguei para ela. E se eu me emocionar, não tem problema, né? Não, faz parte. Liguei para ela, falei assim, tia, eu tô muito mal, tia, eu quero ir embora. Eu falei assim, eu tô muito triste, eu tô com saudade da minha filha, da minha mãe, da minha igreja, dos meus amigos. Eu falei, eu tô muito mal, tia, eu tô muito triste. Aí ela falou assim, filha, pega suas coisas e vai embora. Seca, assim, seca. Ela, filha, pega suas coisas e vai embora. Faz a sua mala, pega a sua passagem e vai embora. E ela falou assim, e depois, filha? Uma semana você mata a saudade dos seus amigos, da sua igreja, da sua família. Ela falou assim, e depois? Seus sonhos, seus projetos, o futuro da sua filha, como é que vai ser? Aí aquilo ali parece que chacoalhou, né? Virou assim uma chave na minha cabeça. Eu falei assim, caramba, ela tem razão. Ela falou, Gabi, tá cada um lutando pela sua vida. E você tá aí lutando pela sua. E aí, passado um ano, estava no telefone com ela conversando, eu falei assim, lembra? Minha mãe já estava aqui, a Laura e tal, as coisas estavam mais calmas. Eu falei assim, tia, lembra aquele dia que eu te liguei e tal, e estava muito mal? Ela falou assim, lembro, filha. Eu falei, poxa, aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. E ela falou assim, você sabe onde eu estava aquele dia? Eu falei, não. Ela falou assim, no velório da minha mãe. Por isso que eu me emociono. Gente. Ela falou, estava no velório. E teve força ela de disse, te fortalecer. Ela disse que quando viu assim o meu nome, ela falou assim, ai meu Deus, Gabi precisa de mim. Ela estava ali, velando a mãe dela, ela falou assim, Gabi precisa de mim. Ela falou, eu me escondi atrás de uma mureta, conversei com você. Ela falou, você lembra que eu disse assim, filha, agora eu preciso ir. Tchau, tchau, beijinho, tá? Eu falei, lembro. Aí ela, que estavam fechando o caixão e eu estava indo pro enterro da minha mãe. Aí ela foi e falou, filha, isso é servir, isso é que é servir. O servir de Deus é esse, é você deixar a sua dor de lado para cuidar da dor do outro. E aquilo ali foi assim, uma grande lição na minha vida. Te fortaleceu mais? Muito. Com certeza. Muito. Fantástico. Bom, em alguns momentos da sua trajetória em Portugal, você viveu situações difíceis no ambiente de trabalho. Como que conseguiu atravessar, né, esse período emocionalmente? Porque é isso, além de toda essa questão, né, que a gente lida na vida do imigrante, a saudade, as diferenças, as descobertas, tudo é muito novo, é muita pressão, nós ainda temos que lidar com a questão profissional. E como é que foi isso para você? Então, eu nunca fui de escolher trabalho, assim, eu sou, como a gente fala no Brasil, eu sou pau para toda obra. O que pedir para fazer, eu faço. Desde que seja lícito, tudo. Pode contar comigo. Desde que seja lícito, pode contar comigo. E eu comecei trabalhando num café e eu não estava muito habituada com essa coisa do... como é que eu vou te explicar? Falar muito grosso, sabe? Direto, Então, você falou assim, o que você fazia? Aí eu comia e chorava. As duas coisas que eu fazia era chorar e desabafar, é claro. E descontei também um bocado na comida, tanto que eu fui para os 90 quilos. Gente! Engordei muito. Fui para os 90 quilos. E eu não estava muito acostumada com essa coisa de vai fazer, vai acontecer, não sei o que, não é assim. E, por exemplo, sua burra, sua isso, aquilo, isso são coisas que para mim
eu ficava mais... Batia muito forte. Entendeu? Porque eu não tenho problema de ser chamada a atenção nenhum. Olha, vem aqui, você fez isso aqui errado, é assim que é o certo. É a forma como se fala. Exato, eu sou uma pessoa sensível. E aí, só que eu aprendi também que... Mas eu acho que não é nem só essa sensibilidade, isso é uma coisa... É uma diferença que é muito marcante entre brasileiros e portugueses. Sim. O brasileiro ele floreia mais até para chamar atenção. Até a chamada de atenção é delicada. Até os patrões, por exemplo, os patrões lá no Brasil, para fazer uma advertência, tem todo um cuidado para chegar nesse vocabulário difícil. Exatamente. Né? Tem toda uma formalidade, mesmo porque no Brasil vai rolar processo. Vai, com certeza. E aqui, assim, no início a gente tem muito medo porque, por exemplo, você não tem documento. Então, falam alguma coisa, você engole. Depois tem aquela coisa assim, brasileiro é barraqueiro, não sei o quê, tem a tal da fama. Já tem os estereótipos que... Entendeu? Que eu acho que é uma grande bobeira, porque eu acho que não é a nacionalidade em si. Cada um é cada um. E eu acho que... E eu pensava assim... Sabe quando você está quase chegando na linha de chegada, e aí você fala assim, cara, eu preciso andar mais um bocado. E aí era assim... Um dia de cada vez. E era assim, aí eu tenho o NIF, por exemplo. Depois eu precisava do NIS. Aí eu chorava, aguentava as brigas, os desaforos, eu preciso do NIF. Depois eu falava assim, olha, eu preciso dar entrada na minha manifestação. E era assim, entendeu? Ou seja, na verdade, você não focou nas dificuldades, você focou no que você... No que eu queria. No que queria. Sensacional. E depois eu falava assim, bom, agora eu tenho que arranjar alguma coisa para trazer minha mãe e minha filha, entendeu? E depois eu começava, foi um passo de cada vez, era escola. Quando ela chegou em março, aliás, isso é muito interessante, elas chegaram saíram de lá 10 de março, chegaram aqui 11 e 12 decretaram o fechamento dos aeroportos. Foi justamente na pandemia. Eu cheguei no aeroporto, estava toda a gente usando máscara, eu falei assim, eu não estava de máscara, a senhora que foi comigo também não. E eu falei assim, gente usando máscara aqui, né? Esquisito. Dia 12, elas chegaram 11, 12, fecharam os aeroportos. Agora você imagina. Eu falei com ela, eu acho que... Bom, mas ainda bem, porque senão você ia passar por isso tudo sozinha. Sozinha, sozinha. E ainda preocupada com elas. Lá. E depois, assim, minha mãe ficou sem trabalhar, depois a Laura, por exemplo, imagina, elas chegaram em março, ela só foi estudar em setembro. Então teve essa... Mas assim, como elas estavam aqui, eu fiquei mais tranquila. Mais tranquila. Não, sem dúvida. Eu não parei de trabalhar e elas, assim, minha mãe às vezes falava, eu tenho que trabalhar para te ajudar. Eu falei, mãe, só de você estar aqui, você já está me ajudando imenso. Exatamente. Eu chegar em casa e ter vocês, para mim, já é sensacional, entendeu? Pois é exatamente sobre isso. Ficou esse tempo aqui sozinha e depois de um tempo a sua mãe e a sua filha vieram aqui para Portugal. O que mudou, na verdade, na sua vida a partir desse reencontro familiar? Porque essa estrutura faz toda a diferença. Com certeza. Eu acho que eu fiquei mais forte emocionalmente. Eu sabia que eu precisava aguentar por elas, precisava lutar por elas, né? Mas também, assim, a minha mãe é sensacional, é fora de série. E às vezes, eu chegava, assim, às vezes arrasada, e ela, olha... Tem calma, tem paciência, é só uma fase, E até hoje é assim, até hoje. Então, a minha mãe é minha grande... Ai, meu Deus, vou me emocionar de novo. Não tem problema. Minha mãe é minha grande mentora, assim, ela é muito minha amiga. Às vezes, quando eu estou em dúvida em alguma coisa, tudo que eu vou fazer, eu falo com ela. Até para comprar alguma coisa, eu falo, mãe, o que você acha de eu comprar isso aqui? Olha, eu acho que agora não é o momento. Não, vai lá e compra. E tudo que eu faço, eu pergunto para ela. E ela, as duas em casa... E eu chegava, às vezes, preocupada, porque ganhava-se pouco e tinha renda e não sei o quê, aquela coisa toda. E ela sem trabalhar... O custo de vida que aumentou muito, né? E ela, olha, tem calma, daqui a um bocado eu vou trabalhar, vou te ajudar. E ao contrário também, porque às vezes ela ficava muito, assim, preocupada de me ajudar financeiramente, mas eu falava, mãe, só o fato de você estar com a Laura em casa... Claro. Eu já fico tranquila. Não tem preço, eu fico tranquila, porque eu sei que ela está bem cuidada, eu sei que ela não, sabe, ninguém vai judiar dela, ninguém vai fazer nada com ela. E eu trabalho tranquila, sabendo que ela está bem em casa, entendeu? Com certeza. Então, assim, a chegada delas, para mim, foi extremamente... me fortaleceu mais. Acho que eu fiquei mais resistente. Que bom, que bom.
Bom, ainda na adolescência você já tinha o sonho de atuar e trabalhar com comunicação. Em que momento você decidiu retomar esse sonho aqui em Portugal? Porque eu já te conheci nessa fase. Fui lá bater na porta da Alexandra, toc, toc, né? E é assim, eu sempre gostei do teatro, mas assim, é engraçado que as câmeras para mim faziam me tremer. Eu ficava assim um bocado nervosa. Mas às vezes até essa adrenalina que te atraía, né? E aí, depois que as coisas foram se ajeitando e tal, eu falei assim, não, vamos escrever no teatro aqui em Braga, porque eu acho que todo mundo deveria experimentar a sensação do que é estar no palco. Uhum. E também acho que todo mundo precisa de fazer alguma coisa fora daquele ambiente de trabalho. Seja, eu não digo só o teatro, mas ou correr, ou fazer um ginásio, ou fazer aula de canto, qualquer coisa, um instrumento, qualquer coisa que fuja daquilo ali. E foi o que eu fiz, eu precisava de alguma coisa, que era casa, trabalho, trabalho, casa. E eu falei, não, vamos escrever no teatro. Era um refúgio, né? Era o refúgio, E me inscrevi nesse, só que depois a gente vai fazendo umas peças aqui, outra acolá, e depois me interessei pela apresentação. E aí comecei a pesquisar onde é que tinha formação e tal, e descobri uma no Porto, e acho que foi um dos melhores anos da minha vida, que foi maravilhoso, foi sensacional. Muita gente. Conheci muita gente, fui a vários sítios, fui à rádio comercial, conheci como é que funciona a televisão aqui em Portugal, os jornais, gravação de novela, que eu fiz figuração também de novela, e conheci assim, alguns artistas e tudo, você fica assim, é o mundo que eu quero participar, é esse o mundo que eu quero estar. E é assim, você tem que fazer duas coisas, o que gosta e o que paga as contas, não é? Exatamente. Então, assim, a gente vai se dividindo entre os dois, mas é uma coisa, é uma paixão. E é interessante a gente chamar a atenção, porque eu conhecia a Gabriela já nessa fase, ela já tinha terminado. Não sei se estava fazendo ou já tinha terminado. Eu acho que estava fazendo, estava no finalzinho. Estava no finalzinho da formação, penso eu. Exato. Mas é interessante a gente fazer essa pausa aqui, justamente para refletir em cima disso. Olha como que a nossa vida muda aqui, né? Essa Gabriela lá de Araruama é outra pessoa, para mim, que já te conheci nessa outra fase. Então, isso é muito forte. Né? É muito intenso todas essas transformações. E a vida que realmente, às vezes, nos levam para lugares e para ambientes que você nunca imaginou realmente viver. E quando a Gabriela esteve lá na Associação MAI, ela veio conversar e eu pronto. Como é que eu consigo direcionar? Como é que eu consigo? Já te coloquei na apresentação do Dia do Brasil. Dia do Brasil. Acho que você começou foi no Dia do Brasil. Foi no Dia do Brasil. Depois fomos para a rádio. Depois você falou, o que mais que eu posso fazer? A Alexandra fica ali caçando coisa para poder tentar ajudar. O que eu posso fazer mais? Olha, tem isso, tem aquilo, você pode fazer aquilo. Fizemos um evento Foi aniversário do Olhar Brasileiro, no Café Viana. Exato. Você que conduziu também. Foi. Então, assim, sempre que eu preciso desse suporte... E hoje a Gabriela está comigo lá na rádio, no programa Olhar de Lá e de Cá, lá na Rádio RUM, uma vez por mês, né, Gabriela? Tô lá, o programa, eu coloquei ela como apresentadora junto comigo. Então, a gente recebe convidados e quando não tem convidado é a gente mesmo. A gente que Mas justamente para dar essa oportunidade... dela estar ali à frente do programa. E habituar, por exemplo, por mais que você faça formações, quando está na frente da câmera daquela tremedeira. Exatamente. Eu lembro que o primeiro programa eu falei assim, acho que eu falei meia dúzia de palavras, e eu com medo, a gente fica assim um bocado receosa, mas de falar alguma coisa, né, que não é para falar. Mas depois, assim, aquilo ali você vai se habituando, é o que você falou, tá? A coisa vai fluindo. A coisa vai fluindo, né? A Alexandra, não, pode falar, pode desenvolver. E devagar as coisas vão acontecendo. E eu adoro quando te vejo envolvida em alguma coisa. Eu gosto. É muito lindo. Eu gosto. Muito obrigada. Bom. Hoje você investe em formação na área de atuação, rádio e televisão, além de produzir conteúdo nas redes e no podcast. O que a comunicação, então, representa para você? A comunicação, eu acho que é uma... Como é que eu vou te explicar? Eu acho que é a forma das pessoas te conhecerem. Eu não consigo chegar ali na frente Uma coisa é a representação, né? Outra coisa é realmente a comunicação. Eu não consigo chegar ali e fazer uma coisa que não seja eu. Uhum. Eu acho que é uma maneira das pessoas te conhecerem, de você passar informações
úteis para as pessoas. Eu acho que tudo na vida hoje é a comunicação. A forma como você fala, a forma como você se veste, as pessoas que você anda, o que você lê, eu acho que tudo isso comunica. Exatamente. Claro que há pessoas que concordam e outras não, mas o meu ponto de vista hoje, eu acho que tudo que você faz comunica. Absolutamente tudo. Então, eu acho que é uma troca de aprendizado, literalmente o comunicar, não é? Exatamente. Me transformou assim, eu tinha muita vergonha, a palavra é essa, eu tinha muita vergonha de me filmar ou de ligar a câmera do telefone e falar alguma coisa. Agora não, agora as coisas já... Se fosse, sei lá, 3 anos atrás, eu estava aqui assim, toda me nervosa. Toda hoje nervosa. Já flui natural. Já flui, já consigo falar. Mas é normal, normal no início. Não, faz parte. É normal. E é interessante porque às vezes as pessoas me perguntam, nossa, Alexandra, liga a câmera e você já fala, você não tem problema. Mas isso aí eu acho que é por causa da minha... Eu sou professora. Pois, na verdade, eu sou professora. Professor tem esse talento. Professor é comunicador. Né? Eu sempre estive à frente de uma plateia enorme e tendo que falar. E em várias situações. Então, assim, eu acho que é por causa disso. Porque eu acabei entrando aqui também na comunicação sem ser uma comunicadora por formação. Sim. Né? Então, assim, é aquilo que eu falei, a gente quando vem para cá, quando atravessa o Atlântico, muita coisa fica para trás, mas a nossa essência vem junto. E o engraçado é que a gente descobre talentos, né? Profissões, digamos assim, que você nunca imaginou. Por exemplo, já tinha se imaginado atuar na área que você está? Não, hipótese nenhuma. Entendeu? O próprio programa da rádio, é igual eu falo, eu fui convidada para um programa de entrevistas lá na rádio. Saí de lá com um programa de rádio. Que maravilha! E eu nunca tinha entrado numa rádio. Então, assim, são as coisas que vão acontecendo aqui e que fazem parte da vida do imigrante, né? E a gente tem que estar aberto para isso. Eu acho que a mensagem hoje aqui é muito mais essa, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto. E assim, se eu pudesse falar alguma coisa para quem está começando, não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Não é o caminho, não é esse? Não é o caminho, não, assim, eu acho que o pensamento o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para mudar. E procurar caminhos, bater na porta da Alexandra, como eu fiz, entendeu? Procurar caminhos, porque se você chega aqui e reclama de tudo e mais alguma coisa, as coisas não vão para frente. Não vai sair do lugar. Não vão fluir. Então é chegar aqui e falar assim, caramba, o que eu posso fazer agora? Me inscrever no curso de teatro? Pimba. O que eu posso fazer agora? Me inscrever numa formação de apresentador de rádio e TV? É isso. O que eu posso fazer agora? Eu vou bater lá na UAI? É isso. Procurar... fazer do limão a limonada, exato. A verdade, né? Conhecer pessoas, procurar caminhos e pensar assim, bom, eu costumo dizer para minha filha, o tempo vai passar da mesma forma. Se você reclamar, vai ser pior. Então, siga. Entendeu? É essa a mensagem, com certeza. Isso. Bom, Gabriela, foi um prazer receber você aqui no Chá e Prosa, que a sua trajetória continue inspirando outras pessoas que também escolheram recomeçar e seguir acreditando nos próprios sonhos. Muito obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço poder contar um pouquinho da minha história, ia falar um bocadinho, um bocadinho da minha história. Eu tenho essa coisa de resguardar muito a minha vida pessoal, mas tem coisas que eu acho que é necessário falar para inspirar, ajudar outras pessoas. Exatamente. Foi o que eu pensei. Falei, gente, a gente no mês da mulher agora, eu preciso ouvir mulheres com histórias fortes. Exato. Né? E é por isso que você esteve aqui com a gente, foi maravilhoso. Muito obrigada. E o segredo pode parecer clichê, mas é não desistir. Exatamente. Aquele dia que você pensa assim, caramba, eu só queria hoje ficar deitado o dia inteiro na cama só chorando. Tá, tudo bem, chora ali 20 minutos, mas levanta. Chorar faz parte. Faz parte, chora. E se tiver um amigo que você possa chorar, chora também. Mas pensa assim, isso vai passar. Passa. E passa. É igual as estações do ano, passa. Exatamente. Né? Muito obrigada. Obrigada eu é que agradeço. E até a próxima, se Deus quiser. Esse é o Chá e Prosa com a Alexandra Gomide, um programa de entrevistas que acontece quinzenalmente aos sábados, às 17 horas de Portugal, aqui na DMTV, e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa.